Olá, boa noite. Isso, boa noite. Acabei de entrar aqui. Se eu vou deixar vocês escreverem aí no comentário, se tiver dando para me ouvir bem, me ver bem, eu vou tentar colocar aqui o tema, né? Infecções na gestação. Só pra gente ficar aqui. Vou tentar fixar aqui, fica mais fácil para quem estiver entrando assim sem saber o que é o assunto de hoje. Pronto. Eu acho que agora eu consegui. Tá tudo certo? Tá dando para me ouvir bem? Dá um aceno aí quem estiver ouvindo bem, tá? Tá certo? Então tá bom. Parece que tá tudo bem. Deixa eu tentar agora fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto, fixar comentário. Deixei aí fixado o tema da live. Ok. Muito bom. Então tá todo mundo que acenou a mãozinha aí, já disse que tá dando para ouvir bem. Boa noite para todo mundo, então. Meu nome é Isabela Nelly. Eu sou médica ginecologista obstetra, especialista em gestação de alto risco, medicina fetal. Hoje, aqui em nome do Instituto Barini, me convidou para falar, vamos conversar um pouquinho sobre infecções na gestação, né? De onde nós tiramos essa ideia desse tema da live. Não tem como, o assunto ainda não muda, ainda sempre todo mundo preocupado com o Covid, mas a gente sabe que temos outras infecções na gestação, mas parece que a questão do Covid trouxe à tona a importância das infecções durante o período de gestação, parto e puerpério, né? Então aí, boa noite para todo mundo, tem algumas pessoas que estão entrando ainda, tô só me apresentando por enquanto e apresentando o motivo da gente ter escolhido esse tema, tá bom? Algumas pessoas estão colocando aqui alguns comentários. Às vezes eu não consigo ler o comentário que tá no comentário que você coloca aqui no comentar. Se você colocar aqui na pergunta, lá embaixo tem uma interrogaçãozinha, aí esse fica separado para mim, fica mais fácil para eu conseguir responder, porque depois mas eu vou tentar voltar nos que já escreveram aqui, tá bom? Então vamos lá, só pra gente retornar um pouquinho aqui então, a gente tava falando, eu pensei em a gente fazer assim, eu quero fazer de uma maneira para responder as dúvidas de vocês, igual foi da outra vez, então pode mandar dúvida aí na caixinha, não precisa ficar esperando, não é uma aula, tá? Não esperem que eu fique dando uma aula aqui o tempo todo. Eu só preparei alguns números, algumas coisas para trazer para vocês terem uma ideia melhor do que é esse assunto, né, de infecções. Quem acompanhou a chamada que eu fiz para essa live, a gente viu assim que nos últimos anos as gestantes foram assombradas aí por 3 grandes surtos, né, 2 pandemias e um surto. E isso trouxe à tona a história das infecções na gestação. Isso dá lá desde 2009, com a pandemia do H1N1, logo em sequência, passou alguns anos, veio o surto da Zika e agora do Covid, mas a gente sabe que existem a associação de infecções com gestação é muito frequente. Se a gente incluir infecções como as infecções urinárias, por exemplo, aí sim, aí a gente vai chegar na casa de mais da metade das gestações das grávidas vão ter pelo menos alguma infecção na gestação, tá? Por isso a gente resolveu trazer esse tema. E algumas infecções têm consequências mais graves do que outras, né? Para a gestante. Então é isso que a gente quer discutir aqui. E antes de vocês de eu responder algumas perguntas que já tem aqui, eu trouxe só umas dúvidas que sempre surgem no consultório, e aí eu coloquei assim como chamativos para a gente pensar. Eu vou colocar aqui as coisas que são comuns para todas as infecções, porque às vezes o que acontece com uma já responde o que acontece com todas.
tá? Então eu vou colocar o que é comum e depois, se precisar, a gente fala de infecção por infecção, das mais frequentes ou daquelas que vocês quiserem que eu comente um pouco mais. Às vezes teve na gravidez, ficou com dúvida, tá? Conhece alguém que tá com uma suspeita ou que tá com a infecção e aproveita para tirar a dúvida, tá bom? Então, a primeira dúvida que acontece no consultório é: a grávida, ela tem mais chances de pegar as infecções ou não? Bom, respondendo a essa questão, as infecções de uma maneira geral, se eu colocar todas as infecções juntas no mesmo pacote, não. A grávida, ela tem o mesmo risco da não grávida de contrair, né, de pegar a infecção. No caso específico da infecção urinária, a grávida tem algumas alterações no próprio corpo, de adaptação do corpo da mulher para a gestação, que aumenta a chance, sim, de ter infecção urinária. Então, no caso da infecção urinária, sim, a gestante tem um risco maior de pegar uma infecção urinária, né? É que a infecção urinária, digamos assim, ela não entra naquela casa dos transmissíveis, mas se a gente for pegar os transmissíveis, não. As gestantes e a não gestante têm a mesma chance. Tudo bem? Aí vem uma segunda dúvida que sempre surge no consultório. Então, e se eu pegar a infecção por ser gestante, eu tenho uma chance maior de ficar mais grave? Aí sim depende da infecção, mas basicamente, via de regra, as infecções de trato urinário e de trato respiratório, as gestantes têm uma chancezinha maior de complicar mais. Então, assim, uma infecção urinária que para uma mulher não grávida tende a ser uma doença, uma infecção autorresolutiva, sem muita complicação, na gestação tem risco sim dessa infecção se complicar. A mesma coisa com as respiratórias, né? A gente viu tanto da influenza quanto agora do Covid, que as gestantes, elas ficam mais graves. E tem algumas explicações fisiológicas para isso, a própria alteração das alterações que o corpo da mulher sofre para viver a gestação, facilita com que essas infecções fiquem mais graves. Mas de uma maneira geral, outras, por exemplo, a sífilis, o HIV, a hepatite, aí não. Essas, a gestante e a não gestante têm o mesmo risco de ficar grave, tá? E um último conceito que eu queria que vocês ficassem aí antes da gente começar a discutir caso a caso, é das regrinhas gerais que acompanham todas as infecções nas gestações. Qual que é o problema da infecção na gestação? Já que a gente já viu que as mulheres têm a mesma chance de pegar estando grávida ou não estando, um pouquinho mais de chance de ficar grave nas urinárias e nas respiratórias, mas o grande problema das infecções é o acometimento fetal. Então eu vou tentar dividir assim. Qual que é o problema da infecção? A transmissão dessa infecção, desse agente infeccioso da mãe para o feto. E se passar para o feto, qual que é o risco que esse feto tem? Esse eu acho que resume o grande problema da maioria das pacientes que nos procuram com algum risco, alguma dúvida ou alguma preocupação em relação à infecção, é basicamente isso. Eu falo que a grávida esquece que ela existe, né? E acaba ficando mais focada no feto. Então, de uma maneira geral, você chega preocupada. Eu quero saber qual que é a chance que eu tenho de passar para o meu bebê e se eu passar, qual que é o risco que ele corre. Então, vamos lá. Regra de ouro para a maioria das infecções virais, tá? Quanto mais cedo na gravidez você tiver essa infecção, quer dizer, quanto mais precoce tiver nos primeiros meses da gestação, menor a chance de transmitir para o seu bebê. Então, quanto mais cedo, menor a chance. Por um outro lado, quanto mais cedo se transmitir, costuma ter mais acometimento fetal, porque pega o bebê numa fasezinha ainda de uma formação muito inicial do bebê, então o bebê sofre mais com esta infecção. Então, quanto mais cedo você tiver essa infecção, menor a chance de passar, mas se passar é pior para o bebê. E quanto mais tarde essa infecção vier, ou seja, nos últimos meses da gestação, tem uma chance maior de transmitir para o feto. Mas, por um outro lado, o acometimento fetal tende a ser
menor, com menos consequências, tá? Uma outra regrinha é que no caso das infecções virais, quanto mais recente for essa infecção, na gestação, recente assim, por exemplo, a gente sabe que o herpes, ele tem a primeira infecção, depois ele pode se repetir. Então, quanto mais recente, quanto mais próxima da primeira infecção, do primeiro contato que você teve com esse vírus, aí tende a ter uma taxa de transmissão para o feto também, tá? Então, eu só queria que vocês ficassem com esses conceitos iniciais de que serve praticamente para quase todas as infecções. E o tipo de acometimento aí vai depender de infecção para infecção, né? Por exemplo, uma infecção urinária, por exemplo, ela não passa para o feto. Aqui, as repercussões da infecção urinária no corpo da mãe podem, por exemplo, levar a trabalho de parto prematuro, mas não há uma transmissão da mãe para o feto, de infecção urinária não é transmitido o agente infeccioso, não passa da mãe para o bebê, e também não acomete nada o bebê, porque não passa para o bebê. Agora, outros que passam, por exemplo, da toxoplasmose, da rubéola, esses, se o feto for afetado, se ele tiver acometido pela infecção, aí ele vai ter determinadas malformações ou determinados problemas. Tudo bem? Então, isso eu queria só dar essa visão geral, assim, das infecções, pra gente ter uma ideia geral. Deixa eu tentar ver aqui das perguntas, tá? Ter infecção com a Pamela, né? A Pamela tá perguntando assim, ó, ter infecção com cerclagem definitiva, o que fazer? Pamela, aí vai depender da infecção, tá? Então, se você tá com a cerclagem definitiva, né, aquela cerclagem que a gente faz para aquelas mulheres que já fizeram a cerclagem convencional e não funcionou, tem vários tipos de cerclagem definitiva, a que a gente faz vaginal, fora da gestação, e a que a gente faz durante a gestação, ela tá com a cerclagem lá, segurando o colo do útero. O que fazer se tiver uma infecção? Depende da infecção. Então, eu vou começar das mais comuns. Se tiver uma infecção vaginal ou urinária, tem que tratar. Por isso que as pacientes com cerclagem definitiva precisam fazer esse rastreamento, essa procura, antes mesmo de ter sintoma. Quando a gente não tem sintoma e a gente procura a infecção, chama rastreamento, tá? A gente tá procurando para todo mundo. As pacientes, as gestantes que têm a cerclagem definitiva, precisa durante o pré-natal rastrear mais vezes do que uma gestante que não tem a cerclagem. Então não adianta fazer uma urocultura, por exemplo, fazer um rastreamento de infecção urinária no início da gestação e não fazer mais. Então precisa fazer mais vezes. E toda vez que diagnosticar uma bactéria, um fungo na vagina, né, na secreção vaginal ou na urina, precisa tratar. Mesmo que não tiver sintoma. Agora, as outras infecções, por exemplo, uma toxoplasmose, o HIV, a sífilis, aí vai seguir todo o protocolo de tratamento e acompanhamento independente da cerclagem, tá, Pamela? Se eu te respondi, dá um aceno aí, se não, pode me completar a pergunta, ok? Depois a Júnia disse que teve infecção na bolsa e foi descoberto com 23 semanas. Teve que interromper a gestação e ela estava com uma cerclagem. Não foi investigada a causa. Tá, então aqui, Júnia, veja bem. Aí você tá falando da infecção, pelo que eu entendi, seria uma infecção da cavidade amniótica, uma infecção na bolsa de águas que envolve o feto. Essa infecção, essa corioamnionites, essa infecção é uma infecção grave, porque às vezes dá tempo de tratar e não precisa tirar o bebê, mas às vezes não dá tempo, porque aí o risco de vida passa a ser da mãe, um risco de vida materno. Então, é lógico, né? Você só me colocou assim uma ideia por alto da infecção que você teve, mas eu tô entendendo assim, que essa infecção, ela pode ter sido até mesmo uma complicação da cerclagem, né? A cerclagem, a gente passa o ponto muito próximo da bolsa, pode ter uma complicação infecciosa. Pode ser também que teve uma infecção ascendente,
que é ascendente? Uma bactéria que estava na vagina, no canal da vagina e subiu para a bolsa. Como você tem a cerclagem, é provável que você tenha uma abertura no colo, né? E aí por essa abertura a bactéria ela sobe da vagina para o útero através do canalzinho do colo do útero e aí a bactéria subiu, tá? E aí tem vários graus, tá? Às vezes é uma infecção mais leve que você usa um antibiótico, melhora e a gravidez segue. E tem casos que não, que precisa interromper. Pelo que você está descrevendo, parece que o seu caso foi mais grave. Mas nesse caso, quando decide pela interrupção da gestação, é pensando na saúde da mãe, na saúde da mulher, tá? Se eu não te respondi também, pode completar. Aí a Flora diz que teve uma bolsa rota com 24 semanas, já chegou no hospital com 2 centímetros de dilatação e um exame de urina e de sangue. Não, o exame de urina não estava com alteração nenhuma e o de sangue estavam com 14 mil linfócitos, deve ser leucócitos, né? Pode ter sido uma infecção assintomática. Olha, bolsa rota com 24 semanas que já chega no hospital com 2 centímetros de dilatação. Pode ser que você teve uma infecção que levou a essa perda, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, aí a gente teria que fazer uma conversa, uma anamnese, uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o que aconteceu naquele dia ou naquela gravidez. Pode ser também que você tenha uma incompetência istmo-cervical, que esse colo primeiro abriu, aí a bactéria subiu, infectou a gestação, vamos assim dizer, e levou a um abortamento, uma perda da gestação. Então veja bem que são situações diferentes. Aquele famoso eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Pode ter sido que você teve uma infecção e essa infecção levou a um trabalho de parto prematuro com 24 semanas, ou pode ser o contrário, que você teve a abertura do colo do útero, no caso, por exemplo, uma incompetência istmo-cervical, e que aí o colo, uma vez aberto, o colo ele protege o meio externo, que é a vagina, do meio interno, que é o útero onde o bebezinho está. Então, se esse colo abre, as bactérias podem passar da vagina e ascender. Então, pode ser que você tenha tido a infecção e a infecção levou à perda. Ou o contrário, né? O colo do útero abriu e aí infectou. É difícil a gente avaliar retrospectivamente um caso, mas vale a pena você pegar bem detalhado o que aconteceu, porque os tratamentos são diferentes. Né? Se você tiver uma incompetência istmo-cervical, a gente vai tratar de uma forma. E se for uma infecção que levou a uma perda, numa próxima gestação, os cuidados são outros, tá bom? Então é bom você saber explicar bem direitinho essa história quando você for no ginecologista, antes de tentar uma nova gestação, tá bom? Essa é a minha orientação aqui, que foi a Flora, né? E a Flora também, ela diz assim, mamães com incompetência istmo-cervical e cerclagem, tem mais chances de ter infecção? Boa pergunta, Flora. Ó, não é que tem mais chances de ter infecção, não que seja... As outras infecções, vamos supor assim, a infecção, por exemplo, por HIV, por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, hepatite, não. Essas não tem nada a ver com a cerclagem. Agora, a questão de você ter a cerclagem, principalmente a cerclagem convencional, que fica com aquele fiozinho para fora, o colo tá aqui, a vagina termina aqui, então o fio fica aparecendo dentro da vagina. Esse fio, às vezes, ele fica dando uma secreçãozinha que acumula e pode dar uma infecção, mas geralmente é uma infecção local, vaginal, tá? E precisa ser tratada, igual eu disse lá pra Pamela, que perguntou da infecção, né? Então, por isso que tem que rastrear mais vezes e precisa tratar, tá? Mas, por exemplo, cerclagem aumenta o risco de ter outras infecções? Não, de ter infecções virais, um herpes, um HIV, não muda, tá? Muda sim as infecções vaginais e aí por isso precisa rastrear com mais frequência, ok? Agora tem mais uma pergunta aqui.
A Betina tá perguntando da vacina. Qual vacina a gestante tem que tomar primeiro? Gripe ou Covid? Ah, Betina quer me apertar sem me abraçar, né? Tô brincando. Ó, qual que não é que tem uma regra qual que tem que tomar primeiro, tá? Já chegou, as gestantes estão no grupo prioritário, né, para tomar a vacina. Muitas cidades já abriram para as gestantes sem comorbidades. Algumas regiões do Brasil ainda estão vacinando as gestantes só com comorbidades. Outras regiões já estão vacinando as gestantes sem comorbidades. O único cuidado que tem que ter é ter um intervalo mínimo de 2 semanas entre essas duas vacinas, tá? Então, se você tomou a da gripe, esperar 15 dias, né, 14 dias para tomar o do Covid e vice-versa, tá? Então, esse é o único cuidado que tem que ter. Agora, vamos imaginar hoje, qual vacina eu tomaria hoje primeiro, da gripe ou do Covid? Nesse momento, a pandemia está tendo um aumento de números de casos de transmissão e de mortalidade no grupo de gestantes. Então, neste momento, pensando numa coisa mais aguda, já que eu tenho que escolher hoje, eu tomaria amanhã a vacina anti-Covid, esperaria 2 semanas e faria da gripe, tá? Mas não que isso seja um protocolo médico, é pelo estado atual da pandemia, tá bom? Espero que eu tenha respondido, senão vai completando aí. Aí a Paloma fala que teve uma infecção urinária com 27 semanas e acabou evoluindo para um sepsis e acometimento fetal com 30. Exatamente, Paloma. A infecção urinária, ela é talvez a infecção mais comum durante a gestação. Durante a gravidez, acontecem algumas alterações no corpo da mulher que facilita, que aumentam o número de infecções urinárias. Então, só por isso já estaria justificado procurar a infecção mais vezes ao longo da gestação. Em qualquer mulher que ela não tenha doença nenhuma, que seja sem comorbidade nenhuma. E tem um grupo de mulheres que precisam ser mais rastreado ainda. Tá? Mulheres que têm alguma malformação no trato urinário, que tem uma história de infecção urinária de repetição já antes da gravidez, essas, ou as pacientes diabéticas, né? Ou qualquer outra situação clínica que ela tenha o seu sistema imune acometido. Ok. Por quê? E por que a gente vai rastrear todo mundo? Acabei de falar aqui que tem algumas doenças que não é para todo mundo rastrear, mas a infecção urinária é importante rastrear porque ela tem essas complicações, tanto para a mãe quanto para o feto. Da mãe, tem mais risco dela ascender, em vez de ficar só na bexiga, ela subir e fazer uma infecção de rins, a pielonefrite, que tem complicações a curto prazo, agora para a mãe, e a longo prazo também. E evolui muito rápido, por isso que a gente não fica esperando a gestante ter sintoma. Gestante com sintoma de infecção urinária, trata, depois vê o que é. Agora, se não tem nenhum sintoma, mesmo assim já está justificado procurar. Por isso a gente faz a urina 1 e a urocultura mais de uma vez na gestação, mesmo que não tenha sintoma. O que acontece? Essa bactéria que está na bexiga, ela sobe muito rápido para o sistema urinário alto, sobe pelo ureter, chega até os rins e se espalha muito rápido e causa quadros sépticos graves, tá? E a gente, nessa situação, tem indicação inclusive de internar e o tratamento é hospitalar, com antibiótico na veia. Essa paciente precisa ser seguida de perto e depois tem que fazer exame de urina mensal até 42 dias depois que o bebê nasceu. Além de manter um antibiótico, depois que resolveu essa complicação agora, precisa manter esse antibiótico até o parto e depois mais 42 dias. 42 é um número mágico de 6 semanas, né? 6 semanas pós-parto. Tem que manter esse antibiótico, tá? Então, sim, é uma situação grave, evolui muito rápido. Então, assim, infecção de urina tem que procurar já um atendimento pra gente resolver logo e não ficar postergando, esperar ter todo aquele quadro florido de quem já teve infecção urinária fora da gravidez, tá, Paloma? Ok.
que mais aqui? Vamos ver o que mais se você tem. Bom, ela falou da infecção urinária. A Júnia diz... falou que eu respondi o que ela tava na dúvida, né? E que ela queria saber mesmo o que tinha acontecido. E se poderia ter sido feito alguma coisa para prevenir aquela infecção que ela teve da bolsa amniótica. Olha, a infecção da bolsa, a coriamnioniite, ela não tem um rastreamento para ser feito, a não ser acompanhamento dos seus sinais. Se você estava sentindo alguma coisa, febre, às vezes mal-estar, porque a coriamnioniite, ela é um quadro mais amplo, assim, mais sistêmico. Então, a pessoa fica mais acometida, mais prostrada. Agora, para evitar... Não tem por exemplo, tomar um antibiótico profilático, não tem indicação. É mais a questão de você evitar como toda infecção que tiver urinária e vaginal, tratar rápido e tratar logo no início do primeiro sintoma de uma coriamnioniite, por exemplo, tá? Mas evitar ter como evitado completamente a sua coriamnioniite, talvez não, tá? Aí tem que ver caso a caso também. Vamos lá. Aí, a da Crisa Baby gostaria de saber sobre a vaginose, como tratar e como evitar. A vaginose é uma infecção vaginal, né? Onde as bactérias que moram da vagina, elas mudam a quantidade, a relação entre elas, e surge a vaginose basicamente a base de Gardnerella. É uma bactéria que mora normalmente na vagina, mas numa situação dessa, a Gardnerella cresce muito, faz uma colônia grande na vagina e dá toda uma alteração vaginal, uma secreção que tem um cheiro forte, que incomoda. Na gestação, precisa sim tratar, não é contraindicação tratar, né? Às vezes é muito comum a gente ouve falar assim, mas não pode usar antibiótico na gestação para tratar corrimento. Não, pode sim, aliás, tem que tratar. E esses corrimentos, essa vaginose, se ela está muito próxima lá do final da gestação, ela pode até desencadear uma reação inflamatória que leva a um parto prematuro, tá? Então, sim, tem que tratar, com antibiótico, tá? E a via do antibiótico e o tipo do antibiótico aí vai depender do seu quadro clínico, mas tem que tratar sim, tá? O nome do remédio eu não posso falar aqui, que aí é contra as normas do Conselho Regional de Medicina, mas dá para tratar sim, tá? A gente avalia e trata com com o remédio indicado certinho. Bom, a Cassi Mendes escreveu: doutora, boa noite, estou cerclada desde 17 semanas. Estou com sludge e tomei antibiótico, mas ele não foi embora. Ele pode ficar até o final da gestação? Ótimo. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu só anotar aqui para eu colocar aqui que eu já respondi. É a Cassi Mendes, né? O sludge. Vamos falar o que é o sludge. O sludge é um achado no ultrassom. Você faz o ultrassom, aí lá embaixo, perto do colo, você vê uma bolinha branca, como se fosse uma junção de vários grumos, tá? Próximo ali do colo, do orifício interno do colo. Esse sludge, ele quer dizer que é um sinal indireto de que deve haver um processo ali bacteriano dentro da cavidade amniótica, tá? É um sinal indireto. Não é a mesma coisa de você fazer o exame de sangue e dar o diagnóstico, tá? Só para vocês entenderem o que é sinal indireto. As pacientes que têm a cerclagem, elas vão fazer vários ultrassons para avaliar o colo, e há essa procura do afunilamento do colo, da presença de sludge. E quando tem esses grumos na bolsa amniótica, tem que tratar, tá? Agora, tratar e sumir o sludge é outra história. Se você tratou com o antibiótico correto,
no tempo correto, tem que espera mais um pouquinho. Esse pouquinho é muito variável de acordo com a sua história clínica. Se você está com algum outro marcador, por exemplo, se o seu hemograma tem algum sinal de infecção sistêmica ou não, então assim é um quadro um pouquinho maior. Mas fica tranquila, tipo, se você acabou de fazer o tratamento do sludge e ele não desapareceu do nada, espera um pouquinho, às vezes ele vai se dissolvendo e demora um pouquinho para sair. Tá? E ele em si não é indicação, por exemplo, de tirar a gravidez ou de achar que não está dando certo, não é isso. Ele é um sinal indireto da infecção. Se persistir o sludge, podem ser feitos outros ciclos de tratamento, sem nenhum problema, tá bom? Só que ver se o tratamento foi feito aí com o tempo certo e as doses corretas, ok? Vamos ver aqui, então, se eu já respondi. Aí, aqui, ó. A K, né? Se pode ficar até o final da gestação, já respondi. Agora, a Viviane Santângelo tá perguntando. Já que você orienta rastrear, quais exames tem que fazer e em qual rotina? E é todo mês? Olha, essa pergunta foi boa, Viviane. Viviane, eu até tinha separado aqui, já que essa é uma pergunta daquelas que eu falei que são as mais frequentes que são feitas no consultório. Essa é uma pergunta interessante. Quais as infecções que a gente tem que procurar? E como fazer esse rastreamento, essa procura? Existem alguns que o Ministério da Saúde afirma que são infecções de rastreamento universal. Rastreamento universal, assim, todo mundo tem que fazer, né? A gente faz. Esses aqui no Brasil é o HIV, a sífilis e a hepatite B. Esses são do Ministério da Saúde. Em qualquer lugar do Brasil que você morar, tá no protocolo mínimo, tá? Cada um desses tem um rastreamento específico, mas geralmente eles são feitos no início da gestação e depois ao final da gravidez. No caso do HIV e da sífilis, ainda você faz um na véspera do parto. O HIV faz no hospital, isso é protocolo, colher uma amostra de HIV nas maternidades do Brasil, tá? Aí tem outras infecções que não estão no rastreamento universal Brasil, mas está num rastreamento universal por região. Então, por exemplo, na região de São Paulo, por exemplo, entra também a toxoplasmose, porque a gente tem uma prevalência, uma quantidade de toxoplasmose na nossa população alta. Então, a toxoplasmose também entra no rastreamento de São Paulo. Talvez não entre em outras regiões. Citomegalovírus, a mesma coisa. Algumas regiões testam e outras não. Hepatite C também não está no calendário mínimo do Ministério da Saúde. Então, vamos dizer assim, tem os que são rastreamento universal, que o Ministério manda rastrear para todo mundo. HIV, sífilis e hepatite B. As outras infecções vai de acordo com a sua região de prevalência. Eu tô falando no caso aqui das infecções contagiosas, né? Daquelas que pega na comunidade. Isso funciona assim. E o rastreamento da infecção de urina. Para toda gestante, isso está no protocolo do Ministério, tanto para atenção à saúde da mulher nível básico, pré-natal sem risco, quanto do pré-natal de risco. Tem que fazer urocultura e urina 1 pelo menos 2 vezes na gestação. Eu tô falando da paciente que tá sem sintoma, tá? Agora, em situações específicas, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar infecções específicas. Por exemplo, a gestante tem uma história de ter recebido muitas transfusões de sangue, ou de fazer hemodiálise, ou pacientes que têm um parceiro que é soro positivo, por exemplo, para uma hepatite C. Essas eu vou rastrear uma hepatite C, por exemplo. Entendeu? Então tem aquelas infecções que você rastreia para todas as gestantes e tem aquelas infecções que você vai rastrear para grupos específicos. E esse grupo específico é de acordo com a região que você mora e com as doenças que são mais prevalentes lá, ou de acordo com a sua história clínica, tá? Então não existe um protocolo universal para dar para todo mundo. Não sei se eu te respondi, mas funciona mais ou menos assim. Então a história clínica, mas algumas situações que todo mundo se encaixa, tá bom? Aí a Pamela Hatch pergunta se tem algum cuidado para evitar a infecção. Algumas infecções a gente tem profilaxia, né? Por exemplo, então vou dar aqui uns exemplos, já que vocês já estão falando lá da prevenção, né?
A toxoplasmose, por exemplo, se você for suscetível, quer dizer, você nunca pegou e não tem proteção contra a toxoplasmose não tem vacina, mas eu tenho cuidados a serem tomados durante a gestação. A rubéola tem vacina. E aí você pega o H1N1 da influenza, é com a vacina para evitar a infecção. Todas aquelas, então assim, ó, as que têm vacina, o ideal é fazer essa vacinação antes de você entrar na gestação, porque não são todas as vacinas que podem ser dadas durante a gestação. Depois a gente pode conversar especificamente sobre as vacinas, mas o ideal é que você descobrisse o seu status imunológico em relação às principais infecções que podem acontecer, acometer feto, né? Então, que são as que você vai ficar preocupada. E aí você descobre, olha, eu não tenho imunidade da hepatite B, vacina logo. Olha, o meu cartão do tétano tá vencido, já vacina logo. Então o ideal é fazer as vacinas pré-gestacionais. Já estando grávida, a gente tem um calendário mínimo de vacinação que a gente pode evitar a infecção através da vacinação e também de alguns cuidados. As doenças que são transmitidas, por exemplo, por via de gotículas, né? Aí os mesmos cuidados que a gente tem, que a gente tá tendo agora, que a gente aprendeu na marra, né? Do Covid. Então, por exemplo, se você não tem proteção contra a rubéola, a vacinação da rubéola não pode ser feita durante a gestação. E aí, o que você tem que fazer? Evitar entrar em contato com pessoas que estão com quadros gripais ou com quadros exantemáticos, né? Que fica com o corpo vermelho e tal, porque você não sabe o que é. E se pode ser a rubéola. E a rubéola é ruim para o bebê. Então, você faz isso. A toxoplasmose. Eu não tenho proteção contra a toxoplasmose. Eu vou tomar os cuidados para não pegar a toxoplasmose. Então, você tem que saber para quais infecções você está exposta e fazer aquela proteção específica, tá? Para cada uma das infecções. E as que tiverem vacina, vamos vacinar, né, gente? As vacinas todas aí de graça, todas essas vacinas que são de doenças que podem acometer no pré-natal, elas todas elas são parte do Plano Nacional de Imunização, estão disponíveis para a população, não há por que não vacinar, tá? A Flora, ela pergunta, o antibiótico não fazem mal durante a gestação? Depois da cerclagem, é recomendado o uso de antibióticos? Flora, os antibióticos, existem várias classes. Quando a gente fala antibiótico, a gente está falando de uma gama de medicamentos usados para matar, vamos assim dizer, né, para interromper o ciclo dos micro-organismos bacterianos, tá? Das bactérias. Mas é um grupo amplo. Aí tem vários tipos de antibióticos. Existem alguns tipos de antibióticos que não podem ser usados na gestação, que a gente já sabe que fazem mal para o feto ou para a mulher. Existe um grupo que a gente não tem muita certeza se faz mal ou não. Esse que faz mal a gente não pode usar. Esse que a gente não tem muita certeza, você vai usar se for muito necessário. E tem os que são liberados. Então, quando eu falei assim, olha, teve vaginose, tem que tratar. Existem medicamentos antibióticos para tratar a vaginose que são seguros na gestação. Tá? Então, sim, existem antibióticos que são seguros na gestação. Não são todos. Aí você tem que consultar o seu médico para a gente procurar saber qual que é o melhor antibiótico nesse caso. Tá? E da cerclagem, precisa usar antibiótico de rotina? Não. A gente faz uma dose de antibiótico no momento da cerclagem. É uma conduta nossa, da nossa equipe cirúrgica, tá? Do Instituto Barini, a gente faz uma dose no momento da cirurgia. É um momento onde os tecidos estão abertos, né? Um momento de fragilidade tissular dos tecidos, da sua, né? Naquele momento ali do hospital, a gente faz um antibiótico só no momento da cirurgia. Depois não há indicação de fazer antibiótico, a gente usa antibiótico profilaxia. É o termo que a gente usa quando você usa o antibiótico que não é após o diagnóstico de uma infecção. Seria assim, um antibiótico para evitar uma infecção. No caso da cerclagem, não está indicada, tá bom? Bom, vamos lá. Aí, aqui o Dr. Ricardo Barini está fazendo uma pergunta. Ele diz assim:
Se estiver no final da gestação, é melhor tomar a vacina de Covid antes ou depois do parto? Boa pergunta, o doutor também tá querendo me apertar sem me abraçar. Na verdade, o que acontece com a vacina do Covid? De onde surgiu esse boom agora de que precisamos vacinar as grávidas? Se a gente comparar os números de 2020 com 2021, talvez pelos idosos já terem sido todos vacinados, aumentou muito a infecção nos pacientes mais jovens. E dos jovens, as gestantes, além da infectividade ter aumentado, a mortalidade cresceu assim 4, 5 vezes em relação ao ano passado. Então, sim, elas entraram no grupo e vamos vacinar. E os testes de vacina, no que já foi aplicado, mostrou que em todas as idades gestacionais não tem uma restrição de idade gestacional. Então, podemos vacinar contra o Covid em qualquer idade gestacional. Estou no fim da gravidez. Agora eu vou responder especificamente a sua pergunta. Eu estou no final da gravidez, sei lá, estou com 35, 36 semanas. Eu vou vacinar agora ou vou vacinar depois que o bebê nascer? Não faz sentido teórico que eu quero dizer assim, no dia a dia, não faz um sentido esperar o pós-parto para vacinar. Por quê? Quem que você está protegendo se você esperar? Vamos pensar, né? Às vezes eu explico para as pacientes assim, você está vacinando agora, você está se protegendo. Existe sim alguns relatos de que os anticorpos produzidos pela mãe passam para o filho e aí o bebê já nasce com os anticorpos, mas o principal objetivo atual da campanha da vacinação da gestante não é imunização do feto, não é imunização do RN, não é prevenção de doença neonatal, é prevenção de mortalidade materna. Então, sim, eu vacinaria e eu indico para as gestantes, aquelas que querem, que entenderam todo o processo, né? Não é obrigatório, vacina não é obrigatório, mas não faz muito sentido esperar o pós-parto. Tá? Não tem um ganho em esperar o pós-parto. Já tá no final, aproveita. E ainda eu vou falar mais uma coisa. As gestantes mais graves são aquelas que pegaram, quanto mais próximo do parto elas estiverem, ou seja, quanto maior a idade gestacional, mais graves. A gente tá com várias pacientes no tubo, né, entubadas nesse momento, aqui no hospital em Campinas, gestantes, todas no finzinho da gravidez, tá? Então, sim, eu acho que tem que vacinar, antes mesmo. Não sei se eu te respondi, se não, pode mandar de novo. A Rafaela fala que com qual periodicidade devem ser feitos os exames para evitar as principais infecções. Perfeito. Rafaela, aqui também, assim, cada infecção tem uma periodicidade desejada ou de alguns protocolos, tá? Então, por exemplo, HIV você vai fazer uma vez no início da gestação, vai repetir o HIV depois de 28 semanas e vai fazer no dia do parto. O VDRL segue mais ou menos a mesma ordem. Agora, por exemplo, uma toxoplasmose vai depender do resultado da sua primeira sorologia. Tá? Então, você está suscetível, quando a gente fala que é IgG e IgM negativos, você vai repetir pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 meses na gestação, dependendo do lugar onde você mora. A infecção de urina a gente rastreia no início da gestação e depois também depois da 28ª semana de gravidez. Agora, se você tem uma história de infecção urinária de repetição fora da gravidez, se você tem uma malformação do trato urinário, se você é portadora de uma pedra nos rins, vai precisar fazer mais vezes. Então, para você ver que cada uma das infecções, o rastreamento é diferente, tá? Não existe assim, todas eu vou fazer com tantas e depois com tantas semanas, não. Mas se eu pudesse resumir em 2 momentos, seria início da gravidez e depois de 28 semanas, tá bom? Vamos lá. Nossa, peraí que eu me perdi aqui. Tá, vamos lá. Pode ficar, isso aqui eu já respondi. Nossa, gente, preciso pôr o óculos aqui, vamos lá. Seus antibióticos a gente já falou. Aí a da Crisa Baby falou que não tem anticorpos para rubéola. Eu já tomei várias vezes a vacina. Como proceder? Olha, a rubéola, ela tem se você tomou a vacina da rubéola e você tem um comprovante que você tomou, não é necessário repetir outras vezes, tá? Existe um grupo de pacientes que a gente não consegue explicar porque isso acontece bastante com a rubéola e com a hepatite B também acontece bastante.
ela faz o cartão inteiro, o programa todo da vacinação. No caso, a rubéola é uma dose só, depois repete com 15 anos, né? Que a gente fala a famosa vacina dos 15 anos. E no caso da hepatite B, são 3 doses. Se você fez o calendário todo, nos períodos certos de fazer, e você tem como comprovar, não precisa ficar fazendo sorologia. Aliás, a gente faz, né? Aí depois vem negativo, fica preocupado, faz de novo. Existe um grupo de pacientes que a gente não sabe porque elas não fazem a viragem sorológica, ou seja, o exame não consegue detectar aquele anticorpo, mas você tá imune, não precisa ficar preocupada. Se você tem como comprovar, tem certeza que fez, não se preocupe, tá? Não precisa vacinar de novo. Aí, a K. Cimendes falou, obrigado pelas respostas. E aí, tô com outra dúvida. A cólica na gestação é normal? Uma cólica fraca? Sim, uma cólica fraca na gestação, que não é rítmica, que não tá acompanhada de perda vaginal, não perdeu água, não perdeu sangue, pode ser normal sim, tá? A Leila Moraes, quais os perigos quando o exame do cotonete dá positivo? Quais os riscos? Ótimo. Então, vamos lá. O exame do cotonete, né? O famoso exame do cotonete. Deixa eu colocar aqui. O exame do cotonete, ele é feito no finalzinho da gestação, entre 35 e 37 semanas, para tentar identificar a presença de um micro-organismo, né? Que é o beta-hemolítico, o Streptococcus. Só que o beta-hemolítico, ele estar ali na vagina da mulher, naquela idade gestacional, não significa que a mulher está com infecção. A gente fala que ela está com a presença dessa bactéria, porque a presença da bactéria, ela indica um risco maior dessa bactéria ser transmitida para o bebê no momento do parto, e aí o bebê tem uma pneumonia por esse estrépito. O estrépito em si, para a mãe, às vezes ele tá ali na vagina, já faz parte da flora da vagina dessa paciente há muito tempo e não vai causar confusão nenhuma. Mas quando ela tá ali na véspera do parto, por isso a gente deixa para colher só com 35 e 37 semanas, se tiver positivo, no momento do parto, vai tomar um antibiótico para evitar que essa bactéria seja passada para o bebê. Tudo bem? Deu para entender? E geralmente assim, se foi um parto vaginal ou um parto cesárea que houve a rotura de bolsa, né? Se você fizer uma cesárea que não rompeu a bolsa, quer dizer, rompeu a bolsa no momento da cesárea, não há necessidade de fazer o uso desse antibiótico, ok? Então, aqui o exame do cotonete. A alimentação ajuda a evitar certo tipo de infecção? A alimentação, ela, de uma maneira geral, ela melhora a nossa imunidade. Então, sim, se você tiver uma alimentação focada na imunidade, uma alimentação equilibrada, que tem os micronutrientes e aqueles de cadeia importante, as proteínas, o carboidrato nas medidas certas, o seu sistema imune vai estar melhor e aí você está melhor protegida contra a infecção. Vamos lembrar que para que haja a infecção, o micro-organismo e o corpo da pessoa, eles vão se encontrar. O micro-organismo tem que ser forte contra a imunidade da pessoa, da mulher. Se a sua imunidade está fraca, mesmo que o micro-organismo é fraquinho, ele vai conseguir entrar. Agora, quando a sua barreira imunológica tá boa, mesmo os que são fortes, os micro-organismos fortes vão ter uma dificuldade em entrar. Então, tudo que melhorar a sua imunidade, sim, vai melhorar bastante o seu risco de infecção, tá? A Flora pergunta, mamães com incompetência cervical e cerclagem têm mais chances de ter infecção? Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, Flora. Que a gente falou assim, que tem maior chance se for daquela cerclagem convencional, que a cordinha fica aparecendo dentro da vagina. Essa cordinha pode juntar um pouquinho mais de secreção e ter uma frequência maior de infecções vaginais, mas não está relacionado com outras infecções que não sejam as infecções vaginais, tá bom? Vamos ver se tem mais alguém aqui. A gente falou aqui um pouquinho, a Pamela perguntou das infecções, aí eu falei das infecções já da alimentação, né? Quais os sintomas de infecção urinária na gestação? Existe alguma forma de prevenir? A Rafaela Moreira está perguntando.
O problema dos sintomas urinários de infecção urinária na gestação é porque os sintomas de uma infecção urinária, quais que são? Aumentar o número de vezes que você vai ao banheiro. Ter uma certa dificuldade na hora que você começa a soltar o xixi, parece que saiu tudo, mas não saiu, vai mais vezes no banheiro e às vezes incomoda um pouquinho na hora de fazer o xixi. Veja bem que isso tudo acontece numa gestante normal, também que não está com infecção urinária. Então, um grande problema de sintomas, de ficar esperando sintoma de infecção urinária é justamente esse. Porque os sintomas são muito parecidos com o próprio sintoma da gestante. A gestante vai no banheiro mais vezes, faz os pinguinhos, né, de pouco em pouco, o xixi. Então, vai ficar mais difícil de fazer o diagnóstico de infecção urinária. Agora, a gestante fala, olha, eu vou no banheiro, dói muito na hora de fazer o xixi, às vezes sai até com um pouquinho de sangue, aí fala mais a favor de uma infecção urinária. Então aí é quando eu falo assim, se a gestante está com queixas urinárias, geralmente é isso. Eu tô indo com uma frequência muito maior do que eu tava semana passada e tá ardendo, tá doendo e tá... eu sinto que às vezes sai até um pouquinho de sangue junto no xixi, aí são sintomas mais específicos da infecção, menos comuns numa gestante que não tá com infecção urinária, tá? Então tem que ficar atento a esses sintomas. Dor a urinar também, né? A dor, ela numa gestante, mesmo que ela vá ao banheiro mais vezes, tem uma certa dificuldade, faz pinguinho, mas dor, geralmente a gestante não tem. Então, dor na hora de urinar também é uma coisa pra gente ficar atento. Eu acho que tem algumas perguntas aqui, não sei se vocês mandaram 2 vezes. Tem algumas perguntas aqui que estão repetidas. O exame do cotonete tem mais uma pergunta, mas foi basicamente o outro também, né? Que é a questão de que ele previne a infecção do recém-nascido, tá? E aí, por isso a gente faz. Aqui das chances da infecção eu já falei. Da alimentação a gente já comentou, né? Que está cercada. Aí o doutor Ricardo faz mais uma pergunta aqui sobre o Covid. Por que há tanta preocupação com a gripe e o Covid para a gravidez? Bom, além de tanto da gripe, né, da influenza H1N1 quanto o Covid, são vírus que eles ficam mais, tem uma tendência a ficar mais grave o quadro na mulher. Então essa é uma primeira preocupação, de ficar grave. Então a gente está pensando nesse caso na patologia materna, de ficar grave, e aí vai faltar oxigênio para a mãe, vai faltar oxigênio para o bebê. E o que a gente tem visto nos hospitais, o que está relacionado com esses 2 quadros é a questão de ter uma deficiência do crescimento fetal e partos prematuros. Então, para a mãe é ficar mais grave, e pensando no recém-nascido, no feto, ter uma restrição de crescimento, não crescer tudo que deveria crescer, tudo que ele foi programado para crescer. Então, ele tende a nascer, são recém-nascidos de baixo peso, e também partos prematuros. A gente está acompanhando, e isso é o que a gente tem observado. Por isso que tem tanta preocupação em relação a esses quadros virais, tá bom? Da infecção urinária, dos sintomas também, ela perguntou aqui novamente. Eu acho que esse daqui... Ok. Agora aqui, embaixo tem outras... que ela perguntou da infecção urinária. A Leila perguntou aqui de novo nos comentários. A gente já falou do cotonete. A Michele falou... aqui foi a Cris que perguntou de novo da vaginose. Vamos ver se eu tô dando uma olhada nos que ficaram no comentário, porque lá no início eu falei, né? Das infecções. Eu acho que eu respondi todas. Não respondi? Eu acho que foram todas, gente. Eu acho que o tema é um tema super importante, porque as infecções é uma das coisas mais prevalentes que vai acontecer numa gravidez, né? Lógico que não todas as infecções, mas a maioria das infecções, elas
tem tratamento, tem abordagem. Então, a importância de você conhecer as infecções é saber o momento de investigar, saber como tratar. Lembrar que o tratamento depende da fase da gestação que você está. Depende também, tem medicamentos específicos. Então, veja bem, eu tô com uma infecção X, tô com uma infecção urinária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um atendimento. Por quê? Nem toda infecção trata igual. Então, o que a gente precisa evitar? O tratamento vai depender da fase da gestação que você está. Não é todo medicamento que a grávida pode tomar. As doses são diferenciadas de quando é grávida e quando não é grávida. Por exemplo, a sífilis, se você não tiver na gestação, é uma dose. Na gestação, o tratamento da sífilis é outra dose. Por que eu tô falando isso? Eu tô finalizando aqui só pra gente entender o seguinte. Na presença de uma infecção, não tente consultar no Dr. Google e sair tomando qualquer medicação que está escrito lá. Porque todos os tratamentos para gestante são muito específicos, tá? Então, como mensagens finais para levar para casa. Tem como procurar, é importante que seja procurada as infecções no momento certo, que seja o tratamento adequado. Eu não devo fazer automedicação ou procurar o que a minha vizinha tomou ou o que o Dr. Google mandou eu tomar, porque os medicamentos são diferentes, em doses diferentes. A maioria das infecções tem algum tipo de prevenção, se não vacina, mas algum hábito de vida que pode evitar que eu tenha a infecção. Então, vamos procurar conversar com os médicos que atendem vocês sobre isso. A gente conversa na consulta bastante isso, sobre como fazer para evitar, tá? E evitar o contágio, de preferência. Tentar ver todo esse status vacinal ou status de susceptibilidade às doenças, vamos assim dizer, se a gente conseguisse fazer isso antes da gravidez, né? Então, isso também. Faltam 2 minutos, eu vou responder aqui. Outra coisa, a amamentação, eu quero dar mais 2 recadinhos. A amamentação não impede as infecções, tá? Só o HIV que a gente contraindica a amamentação, as outras infecções não. Então, não muda nada na amamentação. Ninguém perguntou, mas não muda nada, tá? E a da Crista tá perguntando se cólica pode ser um sinal de infecção. Pode, é um sinal, que cólica é muito comum na gestação. O que eu quero dizer, nem toda cólica é infecção, mas toda cólica precisa ser observada, precisa ser comentado, a gente precisa examinar e pensar na infecção, mas pode sim ser um sinal de infecção, tá bom? De tudo isso que eu falei aqui, olha, eu falei dos exames, de como fazer, de como tratar, porque a gente falou bastante em orientação, muitas coisas de infecção é orientação, como procurar, como prevenir. Então, do que eu tô falando? Tô falando de pré-natal, tá? A gente observa no pré-natal, não é o que a gente tem... O que a gente observa não é uma falta de pré-natal, é um pré-natal que está inadequado, não está totalmente completo. Então, vamos buscar esse pré-natal de qualidade, um pré-natal que previna as infecções e que, se na presença de infecção, porque nem tudo a gente consegue prevenir 100%, que a gente consegue abordar no momento certo e com a estratégia certa, para não ter nenhum prejuízo, nem para a mãe, nem para o feto. Ok? Muito obrigada pela participação, gostei, achei que mandaram bastante pergunta de infecções que eu nem tinha falado inicialmente. Obrigada, espero que eu tenha respondido, que eu possa ter alertado sobre coisas importantes do pré-natal, sobre infecções. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar no inbox aqui do Instituto Barini, a gente responde ao longo da semana, ao longo do ano. E estou à disposição. Muito obrigada pela companhia de vocês aí, tá bom? Boa noite.